Começa agora o Papo no Cafezinho com Thiago Moreira. Olá, está começando o nosso Papo no Cafezinho, hoje terça-feira, dia 23/8/2022. Fiz uma análise em texto aqui na página sobre o geral da entrevista do Bolsonaro, não poderia ser o assunto do dia, não é mesmo? Mas eu vou falar agora sobre algumas nuances que a gente não percebe durante as entrevistas, a não ser que você seja algum técnico na área de comunicação, e às vezes até gente da comunicação não tenha percebido. Por exemplo, figurino. Você reparou que o Bonner estava com uma gravata verde? E essa cor? O que isso significa? Duas questões, né? Meio ambiente e paz. Tô tranquilo, não estou em guerra com você. Da mesma forma, Renata, de branco, passando uma imagem não só de paz, mas de pureza. E aí as perguntas mais firmes ficavam com o Bonner e as perguntas mais emocionais ficavam com a Renata. Como, por exemplo, a questão das perguntas que envolviam os mortos da pandemia. Como se mortos só existissem no Brasil e o mundo não teve nada. Não citaram em momento nenhum que aconteceu fora do país, não fizeram comparativos, não deixaram o Bolsonaro levar a entrevista para esse lado, e o tempo inteiro falaram das caricaturas, das falas do Bolsonaro. A Globo foi preparada para atacá-lo. Todo mundo sabe que a Globo não é nenhuma amiga do Bolsonaro. E fez bem seu papel, bateu bastante. Bolsonaro surpreendeu por não ter perdido, em momento algum, a paciência. Conseguiu passar por aquilo ali, até de certa forma parecendo descontraído. Em alguns momentos ele ficou um pouco tenso e não conseguiu falar sobre o que ele gostaria de falar, como, por exemplo, comparar o Brasil com os países governados pela esquerda na América Latina, e como eles trataram a pandemia e como hoje estão economicamente, como o caso da Argentina, Venezuela, Chile. Quando o Bonner, né, questionava o Bolsonaro com relação de críticas à Amazônia, ele citou que os países que mais criticam são os que mais desmatam, e disse que esses países não têm direito de vir ao Brasil criticar o Brasil, já que são desmatadores, estão usando carvão mineral, estão queimando florestas, enfim. Então, o Bolsonaro soube sair, né, dessas perguntas. Agora, todas as perguntas, como a gente já previa aqui, extremamente negativas para o presidente, que já sabia disso. Acho que ele falhou em não ter feito o media training para já se preparar para essas perguntas, não é? A campanha é importante na internet, mas também na televisão. Todas as mídias são importantes. Se ele tivesse feito o media training, provavelmente teria... O que é media training? É treinamento de mídia. É a simulação da entrevista e prováveis perguntas e trabalhar as respostas, que provavelmente o Lula fará. Lula que só será entrevistado na quinta-feira. Hoje é o Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje entrevistado na Globo. Depois vem um dia sem entrevista, na quarta-feira, depois o Lula e depois a Simone Tebet. Vejo que Bolsonaro não perdeu voto algum com sua base, né, com essa entrevista, mas não sei se ele conseguiu conquistar votos, principalmente de mulheres, nessa entrevista. Agora vamos ver como vai ser a entrevista, principalmente com o Lula, porque ele deu uma declaração essa semana muito polêmica. Aliás, ontem,
Ele disse em São Paulo, num comício, que mulheres, ele disse o seguinte: homem que quiser bater mulher em casa ou aqui no Brasil, vá para outro lugar para bater. O que quer dizer? Mulher e ninguém deve apanhar, não é? Então, como é que é isso? O sujeito brasileiro pega a mulher, leva para o Paraguai, dá um couro nela e volta? Ficou muito mal para o Lula, não é? E não sei se o Jornal Nacional vai questioná-lo sobre isso. É uma questão... Lula que lidera entre as mulheres segundo as pesquisas, aí a gente não sabe se essas pesquisas, né, têm fundamento ou não, a gente nunca sabe, mas é o que dizem. Então ele também vai passar por perguntas difíceis de se responder. Deu muitas gafes aí, falou que vai acabar com reformas, enfim, acordos que estão dando certo na economia, regulação de rede social que a gente usa todo dia, quer dizer, várias questões que o Lula também vai ser confrontado pelo Jornal Nacional, você não tenha dúvida. Agora, depois da entrevista, a Ivete Sangalo foi tietar o William Bonner, batendo no carro dele, gritando, tira foto comigo, enfim, o Bonner não deu atenção, foi embora, acelerou o carro, que é outra questão que talvez você não saiba, ou talvez saiba. Então, você vê aí que os artistas estão, né, doidos para o Bolsonaro sair. A Lei Rouanet pegou os artistas menores ali, foi uma criação do PT, o Bolsonaro aceitou. E os artistas grandes ficaram sem as verbas, né? Então, isso incomoda, isso leva a pessoa a ser inimiga do presidente. Mais uma coisa que aconteceu ontem, que talvez, né, nos bastidores ali, talvez você não tenha acompanhado, foi logo depois da entrevista. E tem veículos de imprensa colocando isso como se fosse uma coisa maravilhosa. A Ivete lá, tietando o Bonner, como se o Bonner fosse o grande protagonista. O protagonista foi o Bolsonaro, como será o Ciro hoje, como será o Lula na quinta-feira e como será a Simone Tebet na sexta-feira, encerrando as entrevistas. 40 minutos passou muito rápido, o próprio Bolsonaro estranhou o tempo, estava acostumado a dar entrevista de 5 horas em podcasts e tal, e entrevista, como sempre, hostil, muitas risadinhas, muito desdém. Eu acho isso deveria mudar na Globo, porque imagina eu convidar o Laércio para vir aqui para me dar uma entrevista e eu ficar fazendo risadinha, debochando. Isso não cabe ao entrevistador, esse tipo de coisa. O entrevistador tem que perguntar e ouvir. Perguntar de novo, né? Fazer perguntas duras está mais do que no papel do jornalista, como foi feito. Agora, ficar fazendo risadinha, ficar cortando toda hora a resposta do entrevistado, não deixa o público entender o pensamento do entrevistado. Isso a Globo falha. E falha feio, porque isso não é ruim para o candidato apenas. É para nós, público, telespectador, que não tem a oportunidade de ouvir a resposta completa, entender o contexto. Então, são essas as minhas considerações de hoje com relação à entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. Vamos acompanhar as outras. Então, fique com Deus sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu volto com mais